Fala pessoal, mais um dia aí gravando, falando com vocês aí as coisas que eu quero falar aqui no vídeo, né? Infelizmente hoje a iluminação não está tão boa porque está de noite e aí eu não consegui achar uma iluminação boa aqui pro vídeo. Mas irmão, uma das coisas que eu quero falar hoje são duas coisas. Primeiro sobre esporte, mano. Fazer esporte pra mim é incrível. Eu adoro fazer esporte. Eu acho que uma vida sem esporte seria de fato uma vida mais triste, Botafé. E um dos esportes que eu amo fazer é tênis, cara. Eu joguei tênis umas 4, 5 horas. Se pá, umas 4 horas realmente seguidas, assim. Não seguidas, mas em intervalos muito curtos, Botafé. E aquela sensação de você estar cansado depois de ter feito muito esporte, isso é muito bom. Eu adoro essa sensação, sabe? Você tá morto de cansaço, mas é um morto de cansaço bom, por assim dizer. É gostoso essa sensação. E cara, a coisa que hoje eu tava querendo falar aqui é sobre a parada de física quântica, velho. Física quântica que envolve colapsar realidades. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, de colapsar realidade, mas basicamente ela é baseada no conceito de que você não cria uma realidade, você sintoniza com uma realidade. Então, quando a gente fala de criar uma realidade, na verdade, a gente sintoniza uma realidade que já existe. Então, quando eu falo colapsar, é tipo sintonizar entre a realidade que você tá e a realidade que existe no qual você tá. É igual um rádio, sacou? Existe o 98.8, 102.5, existem várias frequências. Ah, meu braço tá doendo. Existem várias frequências. E existe a frequência que você quer, ela já existe, ela tá tocando. Vamos supor que é 102.5. Só que você tá na 89.9, sacou? E aí você então vai girando, apertando o botão lá para poder trocar de rádio para ir para 102, tá? E quando você vai para 102, você não criou a 102, você apenas sintonizou com a 102. Logo começou a tocar a música que você queria tocar, né? Escutar o que você queria ouvir. E aí eu vi hoje mesmo, cara, na reflexão de um cara que tem 3 coisas muito importantes para isso acontecer, que é onde você bota a sua atenção, onde você bota onde está a sua emoção e onde está a sua repetição, ou seja, o que você observa, o que você sente e o que você faz repetidamente. Basicamente é isso que vai definir qual frequência você vai estar. Demorou? Então, para você sintonizar com a frequência que você quer, com a realidade que você quer, você precisa olhar, dar atenção, que é a atenção que você teria se estivesse naquela realidade. Você precisaria sentir do jeito que você sentiria se você estivesse naquela realidade, se você estivesse vivendo aquela realidade que você quisesse viver. E você precisa fazer as coisas, né? Fazer o seu comportamento, a repetição e a atenção, a emoção. Tudo isso tem que ser algo que é constantemente constantemente você dar atenção àquilo constantemente, você sente aquilo constantemente, você fazer isso repetidamente, você acaba sintonizando com aquela frequência.
E isso é o que dita a sua frequência. O que você dá atenção hoje em dia, o que você sente, o que você faz repetidamente, é o que define a frequência em que você está, a realidade que você está vivendo. E aí, nisso entra alguns debates. Até quantas realidades é possível existir? É possível existir uma realidade em que o cara que nasceu com uma perna, ele estar com uma perna? Bota fé, porque a galera fala muito sobre, né, a realidade dos sonhos é tipo, o cara, você ter dinheiro, você né, ter uma casa dos sonhos que você quer, ter uma namorada dos sonhos, uma mulher dos sonhos, uma família dos sonhos, enfim, todas essas coisas que não só envolve o material, mas muitas das partes às vezes é material, sacou? O corpo dos sonhos. Agora, e quando a gente fala de coisas mais complexas, que não envolve só a questão material, né? Mas de fato uma coisa que é tipo, o cara não tem perna, como que ele faz para sintonizar com uma realidade que ele tem perna? É possível essa sintonização, né? Qual que é de fato o limite, né? A gente realmente sabe o limite das coisas que a gente pode criar, das realidades que a gente pode sintonizar? E é uma coisa que eu me pergunto muito por quê? Porque no momento em que vocês estão vendo esse vídeo, eu estou com problema de audição, né? E eu ficar falando sobre isso, dar atenção para isso, teoricamente é errado, justamente porque é aquela coisa que eu te falei, atenção, emoção e repetição. Então eu estou falando que eu estou com problema de audição, estou dando atenção a esse problema, logo tudo aquilo que você dá atenção se mantém na realidade, às vezes até pior, às vezes até cresce. Mas será que eu consigo alcançar uma realidade, sintonizar com uma realidade em que eu não tenho problema de audição? E isso feito de forma natural, porque a realidade que eu quero sintonizar é que eu possa curar minha audição de forma não natural, não que eu tenho que fazer uma cirurgia, algum implante, alguma coisa que cure isso, né? Que na verdade nunca vai curar, é apenas uma maneira de... né? Não é que nunca vai curar, eu acredito que possa curar, mas usando a tecnologia, eu não acho que é uma cura definitiva, sacou? Então hoje eu me peguei pensando nisso. Eu pensei nisso mais agora, né? Porque eu acabei tendo essa reflexão, vendo esse vídeo do cara falando sobre isso. Eu preciso dar mais atenção à pessoa que eu seria. No caso, se eu não tivesse problema de audição. E isso é o estranho, cara. Porque como que eu posso agir? Como que eu posso me sentir como uma pessoa sem problema de audição, sendo que eu tenho esse problema, sacou? Eu teria que ignorar o fato de que eu tenho esse problema. Mas eu estou conversando com as pessoas, aí eu não estou escutando ela, e aí eu sinto essa pressão no ouvido, e é isso, cara, porra, é como se na minha cara eu estivesse o tempo todo mostrando que eu tenho problema de audição. Isso é mais um dos motivos de eu estar nessa realidade, porque é uma repetição, lembra? Todo aquele sentimento, aquela tensão que se repete várias vezes, né? O comportamento também acaba tornando a sua realidade. De fato é isso, eu sinto que eu tenho problema de audição o tempo todo, e é por causa disso que eu tenho. Entendeu? Como que eu posso fazer com que eu sinta que eu não tenha problema de audição, tendo problema de audição? Eu acho isso muito doideira, né, velho? E é um pouco do dilema que eu estou hoje, né? Como que eu posso fazer isso da maneira certa? Primeiro, eu acho que eu estar falando sobre isso não é a maneira certa. Eu falar sobre o problema de audição não é a maneira certa. Eu ficar pensando que eu tenho problema de audição também não é a maneira certa. Eu ficar me sentindo puto com o fato de eu ter problema de audição também não é a maneira certa, porque tudo isso é aquilo que colapsa essa realidade. O barulho de
moto fudido, velho. Esperar passar. Mas é isso. Então, teoricamente, eu não deveria falar que eu tenho esse problema. Eu não deveria pensar sobre esse problema. Eu não deveria sentir que eu tenho esse problema, mesmo eu sentindo essa sensação ruim no ouvido, na cabeça dessa pressão. E eu iria fazer isso repetidamente. Eu deveria ter comportamentos também que condizem com a pessoa que não tem problema de audição. E isso eu também acho doideira. Sabe uma coisa que eu pensei? Que o fato de às vezes ter problema de audição, eu tenho que me esforçar muito para escutar alguma coisa. E uma pessoa que não tem problema de audição, ela não tem que se esforçar. Então, quando eu tô assistindo um vídeo, eu tenho que meio que forçar a escutar o que está sendo falado no vídeo. Porque se eu não forçar, eu não escuto, fica tudo embaçado, sacou? A minha audição ela é relacionada à minha nitidez. Então o som fica embaçado, por assim dizer. Então, se eu escutar um vídeo em que ele em que eu não me esforço para escutar, e por causa disso eu provavelmente não iria escutar quase nada, mas se eu fingir que eu estou escutando, será isso uma das formas de eu colapsar, a sintonizar a frequência que eu quero? Eu finjo que eu estou escutando mesmo não escutando. Então o vídeo está rolando e eu tô ali, que eu gosto de fazer podfood. Eu chamo de podfood, basicamente eu escuto um podcast enquanto eu como no almoço ou uma palestra. Então eu posso tentar não escutar. Eu posso tentar não me esforçar para escutar e simplesmente fingir que tá tudo bem. Talvez isso seria uma maneira de colapsar, né? Não de colapsar, mas de ir aos poucos sintonizando com uma frequência que eu quero estar, uma realidade que eu quero estar. A realidade é que eu não tenho problema de audição, que eu escuto tudo com clareza e nitidez sem esforço, né? Que é o que eu quero sintonizar. Acho que seria uma boa forma de fazer isso, mas eu teria que de fato ignorar o sentimento de que eu não estou escutando. Ignorar o pensamento de que eu não estou escutando. Então isso exige uma força mental bem resiliente, né? Bem forte. Enfim, galera, eu acho que vocês entenderam. No caso, eu acabei falando mais sobre a minha situação, né? Sobre a minha realidade. É o que eu vou fazer mais aqui, né? Nesse canal. Porque eu acabo vou falar mais sobre mim, sobre os meus aprendizados, as coisas que eu estou passando. Mas esses ensinamentos que eu te falei da atenção, da emoção e da repetição podem ser aplicados na sua vida, né? Se atente nisso, né? O que você se atenta repentinamente, se atenta várias vezes, né? Com frequência, o que você sente com frequência e o que você faz com frequência é a sua realidade. Logo, se você consegue mudar esses três, você consegue alterar a sua realidade, né? Bom, é isso aí. Tamo junto. Valeu.